A gente fala agora sobre um projeto super interessante aqui da Unicesumar e super importante também, já tem mostrado muito bons resultados. Programa de combate à obesidade. E quem veio bater um papo com a gente é o professor Braulio Branco, que coordena o projeto. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, esse projeto já tem quanto tempo, professor? Nós começamos em 2017 aqui na Unicesumar. E já tem bastante resultado, né? Já atendemos mais de 300 pessoas em diferentes faixas etárias. E o que é mais difícil, pessoal? Entrar no projeto e seguir à risca ou é dar continuidade depois, comendo direitinho, fazendo atividade física? É os dois, na realidade, né? Então, as pessoas, elas entram no projeto e algumas, elas criam uma expectativa muito grande que a universidade vai resolver a vida delas. Só que a questão é como ela embute isso e como ela administra esse ponto no dia a dia. Então, ela tem que ter muita força de vontade. Então, ela tem que persistir. Então, o ponto principal relacionado à perda de peso é a persistência. E começou com criança, é isso? Com adolescente? Isso, nós começamos com crianças, o nosso projeto piloto, e depois nós ampliamos. E conseguimos recursos, né, da Universidade Sem Fronteiras. Inclusive agora esses recursos já foram liberados e nós pretendemos ampliar esses atendimentos. E são diversos cursos, né, que participam, professor? Isso, a educação física, a nutrição, a psicologia, a biomedicina, a fisioterapia, a medicina. Então, temos vários cursos trabalhando de forma integrada. O pessoal fica mais ou menos quanto tempo no projeto? Então, são 12 semanas com atendimentos 3 vezes por semana. Então, se essas pessoas têm 75% de frequência, elas podem depois se inscrever novamente para os próximos projetos. Ah, que legal. Quem quiser, então, pode dar continuidade. Pode dar, mas tem que ter aderência. Então, pelo menos 75%. Vir direitinho, pelo menos 75%. E como é que funciona mais ou menos assim, só para o pessoal de casa ter uma ideia, por exemplo? Tá, então as pessoas elas vêm até aqui, a instituição, então a gente faz algumas análises bioquímicas, tá? A gente faz uma consulta médica, se essa pessoa está apta a realizar exercícios físicos e se ela está dentro do critério de elegibilidade, nós vamos chamar essa pessoa, então ela tem que ter disponibilidade para vir aqui nos diferentes horários, então nós temos horários tanto de manhã quanto à tarde e também à noite, então ela tem que ter, acima de tudo, disponibilidade e condição de realizar exercícios físicos. Antes disso, o pessoal passa por exames para saber como é que está, tipo níveis de glicemia, essas coisas todas? Isso, então, primeiro ponto, então a gente tem esses exames bioquímicos, então esses exames bioquímicos eles vêm para a equipe médica ela faz uma avaliação, então ela faz o atendimento, verifica se essa pessoa está apta a realizar exercício físico, por exemplo, pode acontecer alguma situação da pessoa não poder realizar, se ela tem algum problema cardíaco, então aí ela vai ser direcionada, vai ser encaminhada por uma pessoa, por um especialista. E assim que ela tiver a liberação, ela pode começar. Então, geralmente acontece esse ponto. Então, o primeiro ponto é a consulta médica. Legal. Agora, professor, às vezes acontece assim, como a pessoa está um pouco acima do peso, está com o joelho meio machucadinho e tal, mas dá para adaptar daí exercícios? Sim, então a gente tem diferentes exercícios, né, diferentes grupos e atividades que nós conduzimos. Então, o pessoal da noite trabalha hidroginástica. Então, a hidroginástica ela diminui o impacto nas articulações. Então, a gente adapta os exercícios conforme a condição que esse participante chega até a instituição. E nesse último grupo agora que está terminando, tem gente de todas as idades, é isso? Tem. Temos crianças de 7 a 11, temos adolescentes de 12 a 17, temos adultos de 18 a 39, então outro grupo de 40 a 59 e o nosso grupo de idosos também. Então o grupo de idosos é um grupo bem motivado, né? Então é um grupo que permaneceu desde o início de 2018. Que legal. Então eles continuam, então o nosso grupo só está crescendo e esses idosos continuam, eles criaram um laço entre eles, um vínculo bem grande. E tem alguma idade que é mais difícil de ser trabalhada, às vezes por uma certa resistência ou porque não está tão com vontade assim de perder peso? A gente no início acreditava que era criança e adolescente, porém nós vemos que o grupo mais difícil de se trabalhar é o adulto.
É o pessoal mais resistente. É o adulto mais resistente, que dá mais desculpa, que falta mais. Olha Então, só. nós tentamos adequar esse ponto para aumentar a aderência dessas pessoas às atividades. Então, é um problema. Como a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa de muito tempo para, né, apresentar resultados. Então, quem vem não pode esperar uma resposta de imediato. Então, o que vai trazer resultado, o que é a persistência, é o dia a dia. E dessa forma, algumas pessoas elas querem o quê? Uma resposta Imediata. para ontem. Perdi 30 quilos em um mês. Não tem, Isso não existe, não né, tem professor? não tem como. Mas tem as pessoas que acham que vão chegar aqui e vão perder muito peso rapidamente. Acreditam que sim. Mas é um processo que envolve mudanças comportamentais. Até porque a ideia não é deixar ninguém dentro dos padrões sociais exigidos, né, professor? É trabalhar o corpo, sim, mas principalmente trabalhar a atividade física, a cabeça. O principal ponto que a gente vem trabalhar aqui é a promoção da saúde, tá? Em diferentes âmbitos, né? Na esfera física e na esfera mental. Então, a pessoa tem que se aceitar. Então, a gente trabalha-se muito da autoaceitação. Que é bem difícil hoje em dia, Isso. né, professor? Melhora da autoestima, redução da ansiedade. Então, redução de aspectos relacionados à compulsão alimentar, que, né, trabalhando as questões mentais, a médio e a longo prazo, ela vai começar a aderir. Se ela incorporar isso, ela vai aderir e a perda de peso será o quê? Uma consequência dessa mudança comportamental. Então, o principal ponto é trabalhar a cabeça. Estava lendo um estudo hoje, professor, da USP, dizendo que comer corretamente é quase mais importante do que fazer atividade física, porque o estudo dizia que a atividade, por mais que você faça bastante, depois ela pode ser compensada na comida, né? Porque a pessoa pode ficar com mais fome e tal. Então, é uma mudança de pensamento mesmo, porque muita gente come por ansiedade, né, professor? Totalmente. Então, nesse caso, as duas situações elas estão interrelacionadas. Então, nada adianta também a pessoa ela abdicar da alimentação se ela não tem um gasto energético elevado, né? Então, o que vai propiciar um gasto energético mais elevado? É o caminhar, é aumentar as atividades da vida diária. Então, e paralelo a isso, o exercício estruturado. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas buscam na dieta, tá? Uma forma de tentar compensar esse excesso de peso, tentar reduzir o seu peso corporal. Porém, o que o organismo começa a fazer? Ele começa a se autorregular. Então, ele começa a gastar menos para manter as funções vitais. E nesse caso, então, só a dieta, né? No caso, um cardápio, uma mudança de alimentação, ela não é suficiente. Então, ela precisa estar conjugada à atividade física, porque a atividade física ela vai aumentar esse metabolismo de repouso. Então, e fora isso, a gente também tem que trabalhar o quê? O ponto da cabeça. Como que está a cabeça? Porque a cabeça são mudanças diárias, então são renúncias diárias. É a parte mais difícil, né, É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. E também não adianta malhar e depois comer. Também Fica 0 a 0, né? Pode ficar até positivo para o ganho de peso, dependendo da condição. Exatamente. Né? Com certeza. Agora, essa verba que está vindo também, né? Vai ser usada para novos equipamentos? O que vai ser usado, professor? Então, nós compramos equipamentos já, alguns já vão chegar na semana que vem. Então, equipamentos tanto de musculação, quanto equipamentos de informática, equipamentos laboratoriais. Então, a gente vai investir na parte de infraestrutura. Então, tudo isso chega, né? Essa verba chega para suprir essa necessidade. Nós conseguimos também uma cooperação internacional. Então, alguns aparelhos chegam de Portugal para a gente. Que legal. Então, a gente vai equipar mais o nosso espaço. E essa verba que nós recebemos via Universidade Sem Fronteiras vem a pagar bolsistas. Tá? Que bom. Então, a gente tem agora mais 6 bolsistas para trabalhar nos diferentes projetos. Então, tanto na parte de bolsa, quanto na parte de infraestrutura, o projeto vem nos ajudar. Muito legal. E uma coisa importante, né, professor? Além de ajudar todas essas pessoas que participam do projeto, o projeto também colhe dados para poder estudar isso, essa movimentação do corpo, as reações, e o que pode ser feito para melhorar, né?
Sim, o ano passado a gente teve 10 artigos aprovados, então artigos indexados em base de dados internacionais, artigos, né, considerados no extrato da CAPES como A1, que é o artigo de exigência mais elevada. Então temos alunos nossos com artigos já publicados, alunos de graduação em revistas internacionais. Então temos agora, esperamos agora receber mais algumas respostas de revistas de elevado impacto internacional também. Então, o ano passado nós fomos premiados em congressos em nível nacional e internacional também, com essa perspectiva que a gente vem trabalhando aqui de forma multiprofissional e interdisciplinar, né, com o enfoque na promoção da saúde dessas pessoas com excesso de peso e obesidade. Então, a gente está linkando tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão. Bom para todo mundo. Para todos. E já vai ter inscrição aberta, né? Para quem quiser participar. Isso, as inscrições estão abertas e vão até o dia 31 do mês que vem. Quem quiser se inscrever, o que tem que fazer? Tem que ligar no 3027-6360, ramal 3479, ou mandar um e-mail para lipsunicesumar@gmail.com. Lips com 2 Is. Legal. IP mudo. Legal, então, ou ligar aqui no 3027-6360, ramal? 3479. Tá certo. Muito obrigada, sucesso, professor, nesse projeto. Eu que agradeço.